Vaninha, fala pra gente. Eu queria falar uma coisa que aconteceu comigo. Um assunto muito particular, mas é que todo mundo é adulto, né? Sim. Tinha uma pessoa que estava interessada em mim e estava frequentando a minha casa. E eu sou muito reservada, sabe? Eu vou vendo até onde a pessoa vai. E naquele dia, eu esqueci a toalha do lado de fora. E aí eu peguei uma nova toalha e botei no banheiro. Num dado momento, eu fui lá fora e peguei a minha toalha e também botei no banheiro. Então, ficando gostando. Aí a pessoa, falei, cara, mas a pessoa, passado um tempo, a pessoa achou que eu botei a toalha na cabeça. Outra pessoa. Pô, leva logo sozinha, já tá projetando alguma coisa. Quando me falou, eu levei um susto. Eu falei, oi? O que tem a ver? Olha a cabeça. Sim, sim. Muito doido. Muito doido. Inclusive, isso daí é um mecanismo que, nesse mecanismo, eu não quero nem estender, porque isso opera em diversos sentidos. Em diversos. Mas eu quero me deter nessa matéria que nós estamos aqui, porque nós somos muito propensos a interagir com o outro pela via da projeção, onde a gente estabelece com esse outro uma relação imaginária só que qual o problema disso? É eu ter uma formação de compromisso com uma necessidade de satisfação minha tão grande que eu inconscientemente, e não deixa de ser perversamente, eu objetifico o outro como uma peça do meu cenário imaginário. E isso produz em mim prazer, porque eu começo a acreditar que aquilo que eu quero que aconteça está começando a acontecer, e o outro está numa outra frequência. E aí, quando ele finalmente resolve dar o bote, e o outro se mostra surpreso, meu Deus, o que é isso? Você levou até esse momento, você fez isso tudo, eu sei que você estava seduzindo. Onde é que eu estava seduzindo? Por que você não reconhece que você é uma pessoa adoecida e que interage com a sua própria imaginação, fazendo transferências de projeção e usando os outros como um mero bonecos do seu fetiche? Por quê? Porque isso é duro demais. Para isso, né? O que a gente merece? A gente merece um CAPS. E quem quer CAPS? CAPS denigre, CAPS desfavorece moralmente. Então a gente não quer chamar isso para conta, né? A gente então faz o quê? A gente monstrifica e culpabiliza a vítima. E esse é um dos grandes pontos do machismo estrutural, que por outro lado também é a objetificação das mulheres na mídia, né? A mídia também, obviamente, acaba repercutindo aquilo que está como ênfase, né, na cultura, porque a mídia vive de quê? De audiência. Então, para as pessoas assistirem, ela precisa repercutir linguagens que gerem engajamento. E o que a mídia repercute e que gera engajamento, senão a utilização da mulher apenas como algo associado à sexualização, à sensualidade e à sexualização, como se esses fossem os traços principais do que uma mulher pode oferecer. Hoje, eu peço para vocês citarem quantos filósofos, vamos dizer, de nome, de reconhecimento, nós conseguimos citar aqui. Luiz Felipe Pondé, quem mais? Clóvis de Barros, quem mais? Cortella. Agora, Karnal, de mulher. Rita Von Hunt, brincadeira. Não, tem a... Rita Von Hunt, mas ela... Isso. Mas ela é Guilherme Thierry, né, na verdade. Não, mas pode ser, pode estar aí presente, mas que esteja tão atuante aí no nosso mundo. Tem a Helena
né? A Helena Galvão, né? Agora, no mesmo naipe que ela, você percebe a descompensão, não é equalizado o negócio. Acho que tem som da bolha, né? Da bolha, exato. Isso. Não é bom, mas sem dúvida, parece que não emplaca. Não fura a bolha. Não fura a bolha, né? Tem, mas não fura a bolha, exatamente. Perceba que e isso está no coletivo, e ao meu ver, tem forças que contribuem para isso. E quando você quer ter até um certo termômetro por vezes, Maria Homem aqui, ó, estão colocando aqui, ó, né? Traz também, obrigado, até ajudou a gente aqui, ó. E você perceba que é tão descompensado, que eu estou trazendo isso daqui para a gente refletir, para a gente refletir também sobre as nossas sensações, porque a gente está tão inconscientemente familiarizado a determinados papéis serem exercidos por determinados gêneros, que o brilho do dom e da vocação que uma pessoa naturalmente tenha é obnubilado por essa familiaridade. Porque a gente às vezes ouve uma mulher e não tem paciência, e um homem com um dom parecido, por vezes inferior, mas por ser homem a gente naturalmente se vê ali ouvindo isso inconsciente. O que é isso senão o machismo estrutural? E que está presente na gente, né? E que leva, porque no que... Agora, coloca homem para sambar de sunguinha na TV. Eu pergunto a nós aqui que somos criados nessa geração, estamos seguindo, qual é a possibilidade desse homem virar piada do que algo sensual? A probabilidade de piada é muito maior. Agora, uma mulher sambando de fio dental, essa é levada a sério. Existe uma seriedade. Por quê? Porque ela está plenamente conformada a um lugar que foi dado para ela e que supostamente é o lugar legítimo dela. E aí é normal. Um homem sambando de sunga, a gente precisa explicar. Uma mulher sambando de fio dental, a gente só admira. Um homem filosofando, a gente só admira. Uma mulher filosofando, a gente precisa explicar. Porque perceba que estão na contramão das ênfases estabelecidas na cultura, né? E aí a pressão social por aparência física. Cara, vocês já viram isso? Pressão social por aparência física. E o modo como isso é cobrado. Se eu sair chechelento de casa, eu não preciso me explicar. Mas se a minha esposa sair chechelenta de casa, ela tem uma pressão social até das próprias mulheres que cobram isso dela, né? Então perceba que o machismo estrutural ele já domina e ele já estabelece pressões e conceitos e concepções no olhar de ambos os gêneros, e que entendem isso como um locus supostamente natural relativo a gênero. Isso é homem, isso é mulher, quando na verdade isso é toda uma formação histórico-social e que desembocou as coisas dessa forma. Mas não foi assim desde o princípio. Felipe, então quer dizer que para eu, então, nesse caso, lutar contra o machismo estrutural, então eu vou adotar o modo mendigo? Não precisa adotar o modo mendigo para você lutar contra o machismo estrutural. Mas você precisa visualizar, conversar e dialogar com o modo como essas coisas pressionam, oprimem, constrangem e provocam. Lembram daquele sentimento que eu comentei aqui no início, lá no Gênesis? Culpa e vergonha. Culpa e vergonha. É isso que precisa ser observado.
Por que eu estou me sentindo culpada? Eu gosto de sair bem vestida, eu gosto de sair bem, mas por que esse dia que eu precisei aqui sair, eu estou me sentindo culpada e envergonhada, como se eu, na qualidade do gênero que eu carrego, eu não pudesse? É isso que a gente precisa dialogar, porque é isso que não é normal, não é natural, é consequência da queda. E isso a gente precisa se cristificar. Se cristificar. A gente não resolve coisas transformando o cenário no seu oposto. A gente resolve coisas, sobretudo quando é do coração, sabendo identificar e criativamente propor a solução que seja mais pertinente para o contexto, né? E aí aqui eu já estou me perdendo nos meus bloquinhos que eu fiz aqui. Aqui, ó. A desigualdade na participação política e de liderança. Já deu, porque eu olho, por exemplo, para São Paulo agora, né? Gente, eu não consegui ver candidata mais habilitada a nível de inteligência, perspicácia, proposta, maturidade política, com formações e diplomas que botavam todos os outros candidatos ali no bolso. Mas quem enxergou ela? A Tabata Amaral. Quem enxergou ela? Quem enxergou? Marina Silva, né? Para a presidência. Quem enxerga? Quem enxerga? A gente não enxerga. Só enxerga meme com ela, né? Só enxerga meme. Só enxerga meme. Uma vez uma pessoa falou da Marina Silva para mim e falou assim: ela até tem umas ideias legais. Mas é apagadinha. Eu falei, pô, você tá pensando em alguém para gerir ou um lutador de UFC? É Se fosse isso aí. não ia votar ninguém, né? É isso aí. O frasco, ou seja, o gênero, ele é um determinante que impede, cria neblina na percepção das pessoas para eles enxergarem o real potencial. E aí o povo padece. É uma maldição. É como se fosse uma maldição. É isso aí, Michele. É uma maldição. E que as pessoas estão ali diante delas, mas elas não veem. É o fenômeno profetizado por Isaías. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. E isso é resultado do quê? Lá do Éden. Lá do nosso Éden. Não é daquele Éden lá de Adão. É do nosso Éden. Porque nós somos Adãos e Evas em potencial. Isso gira dentro da gente e a gente faz isso com a gente o tempo todo, né? Aí vem também o sexismo no ambiente de trabalho. O sexismo no ambiente de trabalho. A minha esposa estava me falando agora recentemente de um colega de trabalho lá no trabalho dela, e que assim, quando está numa reunião e que ela está presente e tem outros homens, o camarada não olha para ela, ele simplesmente só fala com os outros e não, a minha esposa não existe, né? Ele passa pelo corredor, se tem homem ele cumprimenta, mas a mulher ele não cumprimenta, sabe? Há pessoas que carregam esse nível mais caricato do machismo, onde a autoestima dele ela é equilibrada em cima de uma distorção tão grande que ele só se sente bem e empoderado se a mulher estiver inferiorizada, sabe? É a maneira doentia com que ele passou a lidar com a sensação de masculinidade dele. A mulher ela tem que estar num lugar subalterno de sujeição para ele então ter a sensação de que naquele lugar
ele está empoderado, ele tem poder de mando, ele tem a boa perspectiva. Porque se uma mulher passar na mesma condição, no mesmo patamar, olhando para cima e de ombro a ombro, nele desencadeia uma inferioridade que aciona um mecanismo de defesa e que gera uma competitividade, uma disputa. Uma competitividade, está se sentindo, isso é no lugar disso aí, não é isso aqui não. Mas o que está atuando ali é uma inferioridade. E como o politicamente correto de hoje em dia já recrimina manifestações públicas de diminuição e comprometimento da figura da mulher, então esses sujeitos vivenciam um ressentimento silencioso. Estão ali, mas fingindo que nem você está ali. Eles vão conversando, estão te ignorando, são monossilábicos se você fala com eles, e se demole nem olhando para você, bom dia, sabe? Nem olhando para sua cara, num desprezo. E ali você está vendo um sujeito adoecido. Mas se houver uma mulher também com a doença da culpa, e que por conta de um comportamento como esse, ela começa subjetivamente a interagir com essa energia e com esse comportamento, adotando posturas de reserva, de evitação, de saída, então você está estabelecendo a doença diabólica dessa cultura da guerra entre os gêneros. Até para ser assim, colega de trabalho, no sentido assim, eu já cheguei numa sessão, é difícil lidar com homens, porque eles não querem se sujeitar a uma mulher. É isso. Eu já tive um embate, eu fui por embate. É eu isso. não permiti. É isso. Mas até você chegar o momento de se colocar no embate, é uma luta com você mesma para ter essa coragem. É isso. Ficar anestesiada, até romper esse Você tem que É fazer um isso. confronto assim, sabe? Chegar a falar alto para você entender que tu vai levando, tu vai esticando, né? O elástico. Chega uma hora que se você colocar, você é atropelado. E olha. Fica sem voz. Não, Isso às vezes é até na família. O cara na família, ele não conversa com a irmã, com a mãe, com as sobrinhas. É só no homem com homem, é os irmãos, os cunhados, né? Você vê que às vezes a coisa é tão séria que vem na família aquilo ali. Eu fui mãe quase só, praticamente, né? Muito sozinha. E meu filho, ele tem esse machismo estrutural, mas ele até pacificamente. Porque ele vai ali trabalhando junto com as coisas, né? Até nos trabalhos domésticos, mesmo de fazer faxina e tal. Quando ele ficou namorando ela, os pais dela são do Ceará. É outra cultura, tá, gente? Quando ele chegou para visitar a família, cada tio de marido, tia, né? Todo mundo. Ele ficou tão sem jeito que não sabia o que fazer, porque todos os homens estavam sentados à mesa e todas as mulheres sentadas onde desce, no chão, se sobrou cadeira assim. Ele falou, mãe, filho, uma saia justa. Eu vou tentando saber se sentava com os homens, mas achava um absurdo. As mulheres no chão com as crianças. Também não podia sentar no chão. E aí você vê. É uma cultura. E onde esse comportamento ficou naturalizado. Mas é notório que a distinção que se faz ali é em torno de gênero, né? E é esse o machismo, né? Que inclusive, por exemplo, justifica violência doméstica. Foi a mulher que faz, mulher é irritante, e aí justifica. Às vezes, quando eu gravo determinados vídeos, dá uma tristeza de ver os comentários. Porque alguns, vocês estão aí só recriminando os homens, mas ela deve ter feito alguma coisa. Ela deve ter provocado. E Ninguém diz como ela chegou à loucura. A loucura. E outra, é como se o excesso fosse sempre justificado. Né? Não há, perceba que o Éden caído,
opera dentro da gente. Adão, o que tu fizeste? Foi a mulher que tu me deste. Eva, o que tu fizeste? Foi a serpente. A gente transfere, a gente não chama para a gente, olha, me excedi. Independente do que ela fez comigo, eu poderia ter optado pelo fim da relação, mas eu não precisava ter chegado a esse ponto, entendeu? Porque eu não quero dar poder para ninguém extrair de mim a minha versão demônio. Eu não quero dar a ninguém o poder, eu não quero dizer a Deus, Deus, a minha versão demônio naquela ocasião veio à tona por causa desta mulher. E aí, Deus, aqui você vai dizer que fui eu que botei na sua vida, não foi você que escolheu, não foi você que construiu essa relação, né? Não é você que não se segura, não é você que em muitos aspectos você extravasa esses ímpetos em outras direções, e aí, porque houve um conflito entre vocês, você tomou isso como justificativa para extravasar e cometer um excesso monstruoso na direção de uma pessoa. E aí a gente, sem se enxergar, a gente transfere, culpabiliza, e essas coisas continuam acontecendo ao nosso redor o tempo todo e desde cedo. Porque perceba que até no modo como nós criamos as crianças, menino, como é que a gente cuida em geral de menino? Menino teve um desentendimento, eu faço isso com meu filho, gente, vocês vão me desculpar, mas teve um desentendimento, papai está lá me chamando, filho, qual é a idade dele? Tem 8, resolve lá, filhão, resolve, papai não tem como se meter nessas coisas. Vai lá, ó, faz isso, ainda dou umas dicas, vem aqui, vem pro lá, ó, chama disso também, filhão, ó, tudo, faz, acontece. Agora, quando é com menina, filha, liga não, sai, não faz isso, não, mas em geral, né, no geral, né, quando o pessoal vai tratar, você não tem que ir lá e discutir, brigar, você tem que ser dócil e aceitar, né? Ou seja, o feminino ficou associado com a docilidade, a aceitação de tudo, e os meninos recebem um tratamento que está sempre relacionado ao ter que partir para a luta e para o embate. Por que isso não pode se complementar via contexto? E por que isso tem que ficar atrelado necessariamente a gênero? Por que não tem vezes que o menino não pode ser incentivado a entubar, segurar e agir com mansidão, e a menina não pode ser incentivada, filha? Parte para dentro, dá mole não, porque senão tu vai ser zoada, vai ser colocada para baixo. Se você não tomar uma providência, eu sou muito adulta para entrar e interferir nisso daí, mas você pode tomar essa e essa, ó, toma essa dica aqui, vai lá e resolve. Mas percebam como a nossa própria criação, ela já vem de uma estrutura, e que no final das contas, o que acontece? Chegando na fase adulta, toda vez que um homem age combativamente, ele se sente melhor, porque ele se sente mais condizente com o gênero, com as formatações do gênero na qual ele foi moldado. Já quando a mulher parte para uma atitude mais combativa, vem nela o quê? A culpa, porque ela acha que exagerou, ela acha que fez demais. Por quê? Porque ela foi formada numa outra formatação de gênero para não reagir. Quando na verdade, a depender do contexto, é legítimo. Só que a gente não olha para o contexto, a gente acaba sendo conduzido pela pulsão natural que pulsa, que vem lá da nossa formação. Por isso é que desde a nossa formação a coisa já começa com uma distorção, e que contribui para um se sentir empoderado em determinadas configurações e contextos, e para outro se sentir culpado. E o culpado se submete, e o empoderado domina. E nisso a gente se desvirtua, e eu não queria sair daqui, ainda dá tempo, de eu ler as duas passagens que em Jesus desmantela e desconstrói isso tudo que nós estamos conversando aqui. Evangelho de Mateus, no capítulo 7,
São versos simples. Eu estou até pedindo para vocês abrirem, mas todos vocês conhecem esse verso aqui. Mateus 7, verso 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Pensa, meu irmão, numa capacidade de síntese, né? Jesus pegou a lei e os profetas inteiro e transformou naquilo que, pelo tamanho da lauda aqui, deu 3 frases, mas na verdade dá uma frase numa linha só. Tudo quanto, pois, quereis que os homens, que as pessoas vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Você se sente mal com alguém gritando com você? Então não grita. Você se sente mal com alguém arbitrariamente mandando e impondo a você por uma mera questão de diferenciação de gênero, status social, cor de pele ou o que for? Então não faça isso com o outro. Não faça isso. É simples assim. Nisso se resume a lei e os profetas. Só que veja, a gente precisa ir além, e eu quero convidar vocês, por último aqui, a abrir no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, porque como nós estamos falando sobre domínio, e machismo é uma coisa que domina, tem a pretensão de dominar, de estar à frente. E, por exemplo, se você vai para Efésios capítulo 5, ou para 1 Pedro, ou para Colossenses, onde são utilizadas as nomenclaturas, o homem é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, principalmente em Efésios, onde Paulo faz essas equiparações de maneira clara, e utilizando gênero como sendo o suposto elemento de ocupação natural daquela posição. Mas ali, na verdade, a gente precisa entender o que é domínio, o que é superioridade para o reino, e é aqui que a inteligência divina vira tudo de cabeça para baixo e deixa a gente pelado no meio da praça sem ter como se justificar. Porque em Marcos, no capítulo 10, no versículo 42, houve uma disputa de superioridade entre os discípulos, onde 2 deles, a mãe deles foi lá perguntar para Jesus: meus filhos podem sentar um à tua direita, outro à tua esquerda? São tão bonitinhos, eles servem você e tudo. Aí ficou todo mundo assim estatelado. Cara, que pedido doido é esse? E aí Jesus, né? Mas qual era o pretexto deles ali? Possivelmente não era o gênero, era a proximidade, porque dentre esses discípulos estava um discípulo amado, que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Olha que coisa boa. Então, levando-se em consideração a prerrogativa da intimidade, eu tenho mais do que vocês, então desculpa, eu vou fazer esse pedido, porque eu sinto que aquela cadeira é nossa. Você entendeu? Aquela cadeira foi feita para a gente. E aí a mãe foi lá falar com Jesus, e Jesus disse: olha, quanto a isso que vocês estão me pedindo, não me compete. Não sou eu que resolvo isso, mas olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Verso 42. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, ou seja, domínio, são eles que mandam e são vocês que obedecem. Isso não segue prerrogativa de honra, não segue prerrogativa de exemplo. Ele fez primeiro, então ele dando exemplo, vamos lá fazer. Não, é domínio. Ele manda e a gente obedece.
É assim que os governadores agem na interação com a gente, né? E sobre os seus maiorais, e sobre eles, os seus maiorais exercem autoridade, porque eles fazem isso com a gente, mas eles mesmos também se submetem à autoridade de maiorais, que por conseguinte mandam sobre eles, e independente de exemplo, de tipo de vida, não, ele manda pelo foro dele, é pelo poder que lhe foi dado, todo mundo considerou, então ele apita, você tem que abaixar o facho. Mas aí Jesus, no verso 43, mas entre vós não é assim. Entre vós não é assim. E ele está falando isso para homens, majoritariamente ali para os discípulos dele que estavam ali. Entre vós não é assim. Não é assim. Vocês querem ser meu discípulo? Não é não é esse o mecanismo operacional da coisa. Não é assim que funciona. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Por isso é que, no modo como a religião legalista lê Efésios 45, lançando uma interpretação de que o homem é o cabeça por causa do gênero, então, portanto, ele manda, tipificando esses governadores aqui que Jesus disse, que é justamente o que entre vós não é assim, o que entre nós não é assim, mas a igreja interpretando Efésios assim, embora na relação em si o cara se sinta o dominador, para Deus ele é o menor. E a mulher que serve e se submete, para Deus ela é a cabeça. Mas para a relação, o cara se sente o maior, porém é o menor. E a gente aqui precisa entender, se a gente quer ser o maior para a cultura e para o paladar e para o entendimento das pessoas viciadas por um saber coletivo deturpado e adoecido, ou se a gente quer ser grande conforme o reino. Porque se é conforme o reino, não é dominando, não é impondo, é servindo. E quanto mais você serve em Deus, mais autoridade você tem. Por isso subverte a coisa todinha. E aí nós voltamos à origem. Criou Deus, homem e mulher, à sua imagem e semelhança. Por quê? Porque todos nós temos o potencial de servir, e todos nós temos o potencial de se submeter. Mas quem quer ser o maior no reino dos céus? Poucos querem ser quando entendem o preço a ser pago. As pessoas querem ser maior conforme a distorção da cultura. E aí nisso, infelizmente, opera o machismo, de forma tão estrutural que mobiliza as nossas perspectivas, produzindo culpa e sequestro na vítima, e um favorecimento narcísico e doentio no sujeito que domina. E nisso não se estabelece o ciclo da vida, pelo contrário, o que se estabelece é todo um sistema de inferiorização, de desgaste, de estigmatização da alma e da autoestima, de depressão, enquanto por outro lado, no algoz, produz um narcisismo perverso. Só que eu quero aqui terminar dizendo, gente, e ainda dá um tempinho, me tolerem mais 10 minutinhos. Machismo estrutural, isso era uma coisa que eu, se eu não me engano, eu até cheguei a ter uma troca rápida com o Guto. Machismo estrutural não é machismo perverso e intencional. Eu creio que isso a gente precisa distinguir aqui. E eu quero demonstrar para vocês da seguinte maneira. Aqui no livro de Colossenses,
no capítulo 4, no versículo 1, olha como que Paulo fala àquelas pessoas que eram senhores de escravos na época dele. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também tendes Senhor no céu. Olha o que ele fala aos servos. Perceba que com os senhores de escravos, que eram frequentemente açoitados, que eram frequentemente extenuados com serviços cansativos e puxados, olha a candura com que Paulo fala com eles. A gente pode ler também a carta de Paulo a Filemon, que era um senhor de escravos, e a maneira branda com que Paulo pede a ele uma consciência. E agora, por que essa leniência de Paulo para tratar de um assunto que hoje aqui, na nossa cultura, meu Deus, isso é tão escrachado e tão evidente, que se aparecesse um Filemon aqui, a gente resolveu o Filemon na vassourada. Toma vergonha na tua cara, Filemon. Por que tu faz isso? Tu se diz cristão, e eu ainda tenho que chegar com esse mise-en-scène todinho para falar com você em relação a Onésimo. Liberta esse sujeito, toma vergonha. Mas não, naquela época, Paulo cheio de... E olha, eu te compenso financeiramente por causa de Onésimo. Por quê? Porque escravidão na época de Paulo era algo mais do que perverso e intencional, era algo estrutural. E tudo o que é estrutural, nós estamos falando de pessoas que foram há gerações criadas, vendo desde pequeno, o avô, o tataravô dele, vendo aquilo desde pequeno. Havia filosofia sobre aquilo, havia toda uma estratificação social que justificava aquilo, de modo que, quando se deparava com uma escravidão perversa e intencional, então Paulo se colocava com contundência. Mas porque contra a perversidade nós nos colocamos com contundência. Agora, quando a expressão do equívoco, ele acontece por um extravasamento à parte da consciência, porque ele extravasa por uma questão de estrutura e pelo modo como a pessoa foi firmada com pressupostos, e aquele equívoco, ele está vazando pelo ponto cego da pessoa. Gente, a gente precisa levar isso em consideração. Por isso é que eu digo, não é a matéria em si que a gente tem para tratar, o modo faz toda a diferença. Em 2 Coríntios, Paulo diz: eu me fiz fraco para os fracos, para conseguir dialogar com eles. Eu me fiz como estando sem lei, mesmo estando sob a lei de Cristo, mas para conseguir ter acesso aos que caminhavam sem lei. Eu me fiz como estando debaixo da lei dos homens, mesmo já estando morto para essa lei, mas para conseguir alcançar alguns que estavam debaixo da lei. É assim que a gente consegue resolver, no quesito modo, o machismo estrutural. O machismo estrutural, embora extravase incoerências e equívocos, por vezes, através de uma piada, através de uma brincadeira, através de um comentário, mas percebe-se a não presença de uma perversidade e de uma intencionalidade ali presente. Aquilo apenas vazou porque a pessoa naturalmente vê aquilo como aquilo, ou como algo engraçado, e nisso a gente notou, percebeu, mas a gente precisa se fazer fraco para os fracos, para dialogar com uma coisa que está tão incrustada.
mas que o modo faz toda a diferença para você conseguir ganhar o irmão ou a irmã. Você está falando aí, e está me vindo à cabeça quando eu era casada com o Jorge, a coisa que eu mais ouvia dele era assim: cara, você me ofende muito, você é muito agressivo. Por quê? Porque o Jorge, ele tem esse machismo estrutural que você vê ali que é da família. Os homens só falam com os homens, as mulheres ali na cozinha. Papo, a gente sempre teve isso, somos amigos, sentar, bater papo, e ali não tinha isso, com ele não tinha isso. Eu não sento para bater papo com a minha esposa, eu tenho os amigos da rua. Então assim, ele tinha, mas para ele era tão natural que chocava a ele quando eu era agressiva, quando eu ia e só que a gente não percebia. Quando acabou o casamento, ficamos um tempo, né, sem nos ver, depois tentamos voltar, não aconteceu, mas aí depois ficamos amigos. Nisso que a gente ficou amigo, a gente passou a sentar para beber, para conversar, para falar sobre o que sente, para falar sobre o mundo, sobre a vida, sobre a política, sobre coisas que não existiam antes. E aquilo foi porque eu comecei a olhar o Jorge, aí eu entendi, então ele não tem maldade. Quando ele fala isso aqui, ele não está falando, eu vou atingir ela, eu estou fazendo isso para... Não, ele é natural, sai, entendeu? Assim como respirar. É isso. Sai. E ele não entendia porque a minha agressividade. E depois que isso, né, a gente foi tendo um bom relacionamento hoje lá em casa, é piada às vezes, porque ele mudou também muito. Eu vejo uma transformação. Por quê? Porque eu já não vou mais agredir. Aí agora eu faço piada, eu inverto assim, faço ele, nossa, o que tu falou, irmão? E a Julinha também tem muito ele é muito assim, né, esse carinho por ele, a forma com que ela enxerga ele sem a raiva, sabe, vou odiar meu tio. Não, assim, eu entendo, é a idade, é como ele veio, assim, na estruturazinha dele, na criação dele. E aos pouquinhos ele vai mudando. E aí lá em casa agora é tudo muito leve. Ele fala uma coisa, a gente ri, faz piada, fala, cara, deve ser autista. Aí ele ri, ele percebe assim, não sou autista, não sei o quê. Então, assim, eu acho que é isso, eu acho que é por aí. O modo adequado, ele tem o poder de transformar boa parte dos casos. Agora, vão ter casos que a gente vai ver que a perversidade vai se estabelecer. Porque tem gente que não quer abrir mão, porque isso está tão ataviado à autoestima e à formação egóica dele, que infelizmente a mulher ter qualquer sobressalência ou predominância no cenário em que ele está, ele se sente intimamente desconstruído, desestruturado, e ele vai atacar. E aí nasce a perversidade, e a perversidade não tem modo. Perversidade é um martelo de Thor. Se a gente chega assim, não, aqui não, dessa forma não, mas em boa parte dos casos estamos falando de manifestação estrutural, que a depender do modo, e aí entra Colossenses, até no próprio capítulo que a gente leu, uns 4 versículos abaixo, está lá Paulo recomendando que a vossa palavra seja temperada com sal, sabe, com todo o equilíbrio, a fim de que você saiba responder a cada um como convém. Se a gente adota essa sabedoria, porque aí nessas horas a gente tem que fazer uma escolha. Se no final das contas você quer extravasar, porque tem certas manifestações de machismo, mesmo estrutural, que eu fico a pensar que agulha muito. Porque imagina, né, você num trabalho, e o que você está vendo ali é uma manifestação de machismo, e tu tá ralando coco ali, meu irmão, tá.
e no final das contas você não está sendo premiada e gratificada por causa de machismo. Aí isso pega as vísceras. Então há momentos em que mesmo o machismo estrutural, ele não está sendo intencional, não está sendo consciente, mas incomoda, está te lesando, está te prejudicando. Mas a gente vai estar sempre tendo que escolher se eu quero extravasar ou se eu quero resolver. E entre extravasar e resolver, às vezes o caminho é completamente diferente. Porque às vezes o resolver você vai ter que calcular, você vai ter que jogar um sal na palavra, você vai ter que aguardar um tempo. Pô, hoje eu não vou tratar isso não. Mas ali na esquina, vou anotar aqui, porque esse assunto não vai morrer não. Peraí, deixa ali na esquina, deixa passar a animosidade aqui para fulano. Sabe aquela situação lá e tudo mais, papá? Sabe o modo de tratar, e isso resolve muito em boa parte dos casos. Em boa parte dos casos, e é isso que eu quero trazer para a gente refletir. Tem mais coisa para a gente falar? Tem. Mas a gente deixa para cenas do próximo capítulo. Espero que tenha sido proveitoso. Gente aqui da internet, se vocês acharem que é válido, curta, compartilhe, porque isso ajuda muito a fazer essa informação circular. Muito obrigado, viu, por vocês que puderam ficar até aqui, pelos que chegaram depois. Um beijão no coração de vocês e um ótimo domingo, viu? Paz e todo bem, meus amigos e amigas. Valeu!